Amado irmão, querida irmã, chegamos mais uma vez com a homilia diária. Hoje vivemos esta quinta-feira de adoração. Dentro ainda deste mês tão especial, o mês da Bíblia, que a palavra de Deus seja sempre aquela que norteia o nosso caminhar. Mas antes peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative aí o sininho das notificações, porque sempre que tivermos conteúdo novo, o YouTube te lembrará. Também peço a você que se puder colocar algum comentário, porque quando você comenta, ainda que seja um amém, uma palavrinha, o YouTube entende que esse é um bom conteúdo e ele passa a indicar para outras pessoas. É você que pode compartilhar também nos grupos da família, dos amigos, para que mais gente seja evangelizada. Nós iniciamos há pouco tempo esse trabalho da homilia diária, que seja um tempo de graça na tua vida e da tua família. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, querida irmã, esse pequeno texto relata a perplexidade que fica Herodes ao saber o que está acontecendo e, de fato, esse Jesus que ele procura conhecer. Jesus está crescendo e se tornando tão notável. Sua fama se espalhou e todos vinham ver, como canta a canção do Padre Zezinho, milagres, expulsões de demônios, pregações cheias de autoridade. O texto então mostra 3 interpretações populares sobre Jesus. Alguns dizem ser João Batista que ressuscitou, outros que é Elias, outros dizem que é algum dos profetas antigos que voltou. Herodes, que havia mandado matar João Batista, fica inquieto. Quem é esse sobre quem ouço falar tais coisas? E ainda a palavra diz, ele procurava ver Jesus. Aqui temos não só uma curiosidade histórica, mas um drama espiritual. Alguém, mesmo tendo poder, sente um vazio, uma interrogação. Esse pequeno trecho, amado irmão, querida irmã, você, radiouvinte, internauta, é um ponto de inflexão no Evangelho de Lucas. A gente entende que o movimento em torno de Jesus cresce, mas também há confusão sobre sua identidade. Não é apenas um profeta do passado que voltou. Ele é o Filho de Deus, inaugurando esta novidade do Evangelho. Herodes simboliza aqui aqueles que ouvem falar de Jesus, sentem curiosidade, mas não se comprometem. Ele quer ver Jesus como quem assiste a um espetáculo, mas não quer mudar de vida. Certa vez eu estava na Espanha, a gente foi participar da Jornada Mundial da Juventude em Madrid, e ali o cardeal Rocco Varela, ele dizia que Jesus ele não precisa de admiradores, ele precisa de seguidores, pessoas que tenham uma condição e queiram mudar de vida para seguir os passos do Mestre. Esta pergunta aí está muito viva. Quem é esse? Inclusive essa pergunta aparece em outros momentos. Por exemplo, Lucas 8, 25, os discípulos após a tempestade acalmada. Quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? Ainda em Lucas 7, 49, o povo diz, quem é esse que perdoa pecados? É a pergunta fundamental do Evangelho para nós hoje. Quem é Jesus para mim? Se pudéssemos criar uma analogia e, como poderíamos pensar um vizinho novo que chegou no bairro. Chega alguém e todos comentam, quem é ele? De onde veio? Será confiável? Essa mistura de curiosidade e julgamento que é muito humana é exatamente o clima em torno de Jesus. Para finalizar, falemos sobre curiosidade versus conversão. Herodes simboliza o curioso. Ele quer ver Jesus, mas não quer segui-lo. Muitos hoje buscam experiências religiosas, assistem lives, até ouvem podcasts cristãos, mas não dão um passo em direção ao discipulado. Jesus não quer fãs, mas ele quer discípulos. Como dizia agora há pouco, ele não quer admiradores, mas ele quer seguidores. Então que essa palavra fique para você hoje. Não seja apenas curioso da fé.
Abra espaço para o encontro que transforma a vida, que transforma a minha e a sua vida. A pergunta essencial do Evangelho hoje é esta: quem é esse sobre quem ouço falar tais coisas? É a pergunta que cada um de nós deve fazer, não de modo intelectual, mas que toca a nossa própria existência. Quem é Jesus para mim hoje? É a pergunta que redefine a nossa vida. Motivo você a refletir um pouco mais sobre esta pergunta hoje. Mas também, diante de tudo isso que refletimos, vemos Herodes, que teve a oportunidade de se converter, mas preferiu o espetáculo e terminou zombando de Jesus no dia da paixão, conforme lemos lá em Lucas 23, 8 a 11. O caminho da curiosidade sem compromisso leva a um coração endurecido. Se você sente essa inquietação diante de Jesus, não adie a sua resposta. Mude de vida agora. Volte para Deus. Talvez você que está ouvindo esta homilia, o YouTube indicou para você aí. Volta para a igreja. Talvez tenha tempo que você não vai. Deus está chamando você. Volta para Ele. E para finalizar, a moral da história diante desta pergunta: quem é Jesus para mim? É a pergunta mais importante da vida. Não basta ouvir falar dele. É preciso querer fazer esse encontro pessoal com ele. Herodes quis ver Jesus, mas os discípulos o seguiram e eles foram transformados na sua vida. Portanto, saia da curiosidade superficial e entre na profunda amizade espiritual com Cristo. Que Deus abençoe você, a sua semana, a sua família, a sua casa. Que esta palavra possa tocar o mais profundo do teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.